Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? E aí, conseguiram dormir? Eu mais ou menos. Pastor Samuel? Responsabilidade, né, gente? E quero dizer que é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, falando sobre algumas questões relacionadas ao bem-estar, as questões da alma, da nossa saúde mental, que é tão importante, não é verdade? Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, né? Ao nosso querido bispo e a bispa, que não puderam estar, mas que estão nos vendo online. Meu grande abraço, esse casal tão importante para nós, né? E também ao pastor Itamar, que eu não vi ele aqui hoje, né? Mas se ele estiver nos ouvindo, pastor Itamar, nos assistindo, um abraço aí para o senhor e toda a família. E também eu quero agradecer, né, a todos os pastores aqui da sede, que têm sido tão acolhedores, né, para conosco. E também aos meus convidados que estão aí. Quero agradecer a todos que saíram de casa e aceitaram o meu convite. A minha querida pastora Roseli, seu esposo que estão ali. Obrigado, querida, pelo carinho, pelo cuidado, né? E todos aqueles que eu não estou vendo ainda por aqui, mas eu vou vendo depois. E também a pastora Eliseu. Oh, meu Deus. A gente até emociona, né, pastor? Esse casal aqui que tem sido uma bênção para nós. A gente sente muito acolhedor aqui, viu, pastor? Viu, Darlane? Né? A gente não tem como nos emocionar, porque a gente tem passado aí um ano tão difícil, né, gente? Um ano que não foi muito fácil. E eu e meu esposo tivemos um tempo separado, porque a gente tem alguns comprometimentos na nossa saúde. Então, a gente ficou um pouco, pastor Samuel, né, vendo os cultos de casa, tomando a Santa Ceia de casa. Vocês não sabem o tanto que isso foi difícil para nós, né? Mas, que nem diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A gente tem visto tantos testemunhos, né? Do irmão aqui agora mesmo, missionária Elza também, falando da sua vida, né? Da sua história, como foi difícil esse ano. E a gente vai falar um pouquinho nessa manhã, estendendo, continuando aí o que foi feito durante esse trimestre na escola, na EBD, sobre esses temas girando em torno da saúde mental. E nós vamos ver aqui na lição 12, sobre a rotina em excesso é a porta da solidão. A lição ela traz 3 temas importantes: rotina, excesso e solidão. Se a gente pudesse falar separado um de cada vez, a gente ia ficar até o dia inteiro falando sobre isso, não é verdade? Então, o autor da revista trouxe esses 3 temas muito importantes, sugestivos também. E o versículo-chave está em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. E eu quero perguntar para você, aonde está o seu coração? O que você ama? O que você tem amado? O que você tem dado prioridade? Né? Nós estamos falando sobre questões que nós estamos vivendo aí durante todo esse ano. E também o autor ele traz a visão da rotina no livro de Eclesiastes. Possivelmente o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E ele traz essa visão e ele coloca alguns aspectos, alguns pontos. O primeiro dele é um alerta sobre aonde estamos indo. Qual o caminho que nós estamos trilhando, qual o caminho que nós estamos percorrendo. E ele fala sobre a rotina, sobre os excessos e a sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus ela deve estar subordinada à suprema vontade de Deus.
E aí ela aparece lá, aparece a palavra vaidade a cerca de 38 vezes. Olha que interessante, se você pegar o livro de Eclesiastes, você vai ver essa palavra repetida vezes, né? Várias vezes ali você vai ver, tudo é vaidade. Não é assim que ele fala? E aí, e ele diz que debaixo do sol, tudo é terreno, passageiro, temporal e perecível. Olha que interessante isso. Ele traz uma questão muito realista para nós. E aí, ele diz, nós estamos correndo atrás do vento, né? Correndo atrás do que não existe. Alguns estudiosos dizem que Salomão era realista. E outros dizem que ele era pessimista. No seu ponto de vista, ele era realista ou ele era pessimista? Né? E a gente tem uma dificuldade de lidar com a realidade, não é verdade? A gente vive viajando na maionese, né? Nem diz o termo pejorativo. E uma reflexão para você. Como você está encarando a vida? Pensa aí um pouquinho. Você tem sido em suas atitudes realista ou pessimista? Como você tem lidado com essa realidade aí que a gente está vivendo? Você tem sido pessimista ou você tem sido realista? Um dia eu estava ouvindo um pregador e ele disse duas frases que eu achei muito importantes, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: os ímpios vivem uma mentira como se fosse verdade. Os cristãos vivem uma verdade como se fosse mentira. A primeira frase, ela diz o quê? Que os ímpios, eles vivem uma mentira, ou seja, uma mentira como se fosse uma verdade. Eles vivem buscando coisas para preencher a vida deles, demonstrando que eles estão felizes com isso, né? Isso é uma mentira, porque eles não têm Cristo. E os cristãos vivem a verdade como se fosse uma mentira, por quê? Está registrado aqui em Mateus 6, quando diz: não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Não é assim? Isso parece que para nós, isso não tem muito sentido. A gente lê isso na palavra, mas não vive isso. Não é assim? Então, nós não precisamos andar com essa ansiedade. Então, nós estamos vivendo, nesse sentido, uma verdade como se fosse uma mentira. Como a gente terminou de ler aqui o texto de Mateus. Não andeis ansiosos nem preocupados com coisa alguma. Mas parece que isso entra aqui e sai por aqui. Não é verdade? Os ansiosos de plantão aí, né? Vamos dar uma revisão nesse sentido. E eu estava vendo uma pesquisa, essa semana, que diz que 72% da população anda estressada. Gente, é muita coisa, né? 72% da população estressada. Imagina o tanto de gente estressada. E aí, essa rotina programada, ela vai minar as nossas forças. Ela vai gerar cansaço, pressa, solidão, estresse, esgotamento, doenças, fadiga, conflito familiar e pessoal. E vai gerar também o quê? Uma insatisfação. Porque não adianta, você pode ter tudo, mas parece que ainda falta alguma coisa. Não é assim? Às vezes você traça lá suas metas, igual a gente está começando um ano novo aí. A gente traça um monte de metas, talvez você alcance a maioria delas. Mas aí você fala, não, ainda não está bom, eu não estou sentindo autorrealizado, parece que está faltando mais alguma coisa. Então, essa insatisfação, você pode ver isso no livro de Eclesiastes. O quanto ele demonstra essa insatisfação também. Independente dele ser um homem de Deus, ele é humano. Então, a gente é humano, às vezes tem coisas que a gente não vai se sentir realizado, né? Por isso, essa busca de Deus todos os dias na nossa vida. O depressivo, vou fazer uma demonstração para vocês, aqui para você ter uma ideia como que funciona. O depressivo, ele vive o excesso de passado. O ansioso, ele vive o excesso de futuro. E o equilibrado, ele vive aqui, onde a vida acontece. Onde você está aí? Você está lá no passado,
depressivo, você está lá no futuro, ansioso, você está vivendo agora. O equilibrado, aonde a vida acontece. E aí a gente vai, nos estudos que a gente vai vendo sobre o mecanismo de defesa, a gente vê que a fuga, ela é uma forma de fugir. O depressivo, ele vive lá no passado, o ansioso lá no futuro, por quê? Fugindo da realidade. Porque ele não consegue lidar com a realidade, com a vida que ele está vivendo agora. Porque é muito difícil. Então ele usa essa forma de fugir. Ok? E aí, quando falta a conscientização dos excessos e também de uma rotina intensa e repetitiva, temos o quê? Consultórios psicológicos, psiquiátricos, médicos superlotados. Está aí minhas colegas, Margarete está ali, né? As outras, não estou vendo mais ninguém aqui. As minhas colegas, os meus colegas sabem o que é isso. As pessoas adoecem. Por quê? Porque elas estão desorientadas. Elas estão estressadas, né? E segundo Freud, o pai da psicanálise, ele diz assim, que todo excesso pode esconder faltas. Interessante isso, né? A gente pensa assim, mas como isso acontece? O que acontece? Nos excessos, você revive tudo outra vez. Você vai, na compulsão, fazer o quê? A repetição. Você vai tentar preencher aquilo que te falta, trabalhando, ou então gastando. Não é assim? Tem muita gente que fala assim, nossa, quando eu estou muito ansiosa, eu pego meu cartão de crédito, eu vou para a loja, eu vou para a rua, e aí eu vou fazer a festa. E depois, o que vai acontecer? Aí vem a fatura, né, gente? A fatura, ela vai chegar. Entende? Então, essa compulsão, sabe aquele desejo, quando você está comprando, você sente assim aquela coisa boa, né? Aquela sensação de prazer, de realização, aquela coisa boa, aquilo ali é uma falta que você está tentando suprir. Aquele êxtase que você tem naquela hora de comprar, você fala, nossa, que bolsa linda, que sapato bonito, né, pastor Samuel, que terno impecável, né? Aí você fala, nossa, eu vou comprar. E aí você sente aquela satisfação. Só que aquilo é passageiro. Depois você vai querer de novo. Aí você vai querer comprar. Aí você vai querer gastar. E isso é o que, gente? Buscando preencher algo que te falta. E eu pergunto para você nessa manhã, o que te falta? Faça uma revisão na sua vida agora. Terminando o ano aí, o que te falta? O que te deixa inquieto? Por que você não pode descansar? Até Deus descansou, não é verdade? Por que você não pode descansar? E aí, na revista também, fala sobre 2 temas muito importantes, que é o mérito, que é a meritocracia, e também a alienação. E aí, eu preparando a aula, eu percebi como essas 2 coisas estão ligadas. Mas o que é a meritocracia? A meritocracia é o quê? É um sistema baseado no mérito. Quanto mais resultados você tem, mais chances de promoção. Ok, isso é um trabalho eficiente? Porque você vai trabalhar em busca de uma promoção. O problema está onde? Que isso pode impactar na sua rotina e levar o trabalhador à exaustão. Não é assim? Você vai ficar estressado, você não vai ter tempo para você, nem para sua família, nem para os seus filhos. A meritocracia, se você for pegar um adulto jovem, que está iniciando a carreira, está tudo certo, porque ele não tem filhos, ele não tem esposa, ele está dedicando a sua vida ao seu projeto econômico profissional. Agora, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é esposa, você abandonar a sua casa o dia inteiro e à noite ainda levar trabalho para fazer em casa, e eu pergunto para você, o que você está fazendo com seus filhos? E a sua esposa?
Quando ela diz para você, meu bem, vamos passear, vamos sair para algum lugar esse final de semana. Não, não posso, porque eu tenho que trabalhar. E os meninos estão lá te chamando, pai, mãe, vamos brincar comigo? Não, eu não tenho tempo. Não é assim? E aí, você vai ter problema. Porque essas pessoas que você supostamente ama, ela vai também buscar outras coisas, também que sejam interessantes para elas. Preencher o tempo, né? E o que é alienação? A sociedade vive o fenômeno muito, né? A gente vive vendo essa alienação constante. Ela é o quê? Ela torna a pessoa impossibilitada de ser, de agir de forma consciente. Ela tira o foco do que é importante e coloca no objeto, né? Então, assim, esse objeto passa a ocupar o lugar do que é essencial para ela. Quando eu falei de tirar o foco, ela tira o foco da família e coloca onde? No trabalho. Esse é um dos exemplos. Então, quando você fala em meritocracia, em mérito, ganhar, eu tenho que trabalhar muito para me poder ganhar, você está alienado. Você está vivendo alienação, porque você está deixando algumas coisas em função de outras. E aqui, ó, em Isaías 3, Isaías 3:9, na parte B do versículo, diz assim: ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Você está fazendo mal a você mesmo. E a sua alma vai sofrer por isso. E aí, o que você ganhou de dinheiro, você vai gastar com os médicos, com remédio, com tratamento. Não é assim? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que nós temos também outros exemplos de alienação. Alienação religiosa, social, intelectual, econômica, política, moral. Então, nós temos aí um monte de exemplos de alienação. E aí, a sociedade atual, ela consegue alienar as pessoas sutilmente, impondo padrões a serem seguidos. Você começa a achar que você está errado e naquilo que é o certo. Você começa a ficar, caminha junto com todo mundo. Porque aquilo, por exemplo, você ser fiel, parece que é errado. Você gostar de ser fiel, principalmente a Deus, parece que está errado. O que é prioridade para nós? Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão dessa alienação. Não é assim? E tem uma palavra, uma frase do Bispo Oídes, que no dia da Santa Ceia, ele falou essa frase aqui, e eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim: vivemos numa sociedade cheia de pecado, divorciada da verdade, e não tem nada para nos oferecer. E eu estava folheando a minha Bíblia, eu tinha notado isso aqui, e falei, nossa, sugestivo, né? O que eu achei interessante nessa frase aqui do bispo? Ele disse, uma sociedade cheia de pecado, divorciada da verdade. É ou não é isso que a gente está vivendo? É uma sociedade que ela não tem nada para nos oferecer. Entende? Uma sociedade alienada. E o que Deus vai levar em consideração? O que nós amamos. O que você ama? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O que é importante para você? Né? Aonde está o seu coração? Que nem diz Mateus 6:21. O texto da escola. Texto-chave, versículo-chave. Aonde está o seu coração? E Eclesiastes 9:10 diz assim: e tudo o que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando eu li isso aqui, o que eu pensei? Eclesiastes nos trazendo para o equilíbrio. O que Deus quer de nós? É equilíbrio.
O que é importante para a sua vida? Quando falta de cá, ou quando é o ativismo de lá, você está em desequilíbrio. O que Deus quer de nós? Isso aqui, ó. Você pode trabalhar, você pode ganhar o seu dinheiro, mas também existem outras questões para você tomar cuidado, para você cuidar, que é a sua família, seus filhos, as coisas que você precisa fazer. O que adianta você ganhar tanto dinheiro e perder a sua alma, não é assim que a palavra fala? O que adianta você ganhar tanta coisa e perder a sua alma? Não é assim que a gente tem estudado nesse trimestre, falando sobre o bem-estar, o seu bem-estar, o meu bem-estar? A gente tem vivido um ano muito difícil, de muitos problemas, muitas questões para a gente poder pensar, né? Do que adianta? Tudo isso que a gente tem ganhado, é bom ter dinheiro, beleza, também gosto. Só que o que você está fazendo com isso, né? E como a gente pode combater esses excessos da rotina? Fé. O autor traz lá 3 componentes importantes para a gente combater o excesso da rotina: fé, convicção e coragem. Fé, confiança e segurança que podemos descansar em Deus. Faça uma avaliação agora do seu ano. Você conseguiu descansar no Senhor? Você já agradeceu hoje de estar aqui, vivo? De sair da sua casa? De vir até aqui, a casa do Senhor? Você já agradeceu por isso? E essa convicção é o quê? É o entendimento daquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós? Ele tem vida e vida em abundância, não é assim? E que nós possamos ter resiliência, que é a capacidade de lidar com as adversidades da vida. Quantas coisas a gente perdeu esse ano? E aí, falar em otimismo, vamos falar em otimismo, nós vamos falar de quê? Nós podemos compartilhar as tristezas? Podemos sim, mas nós precisamos seguir, amém? Seguir em frente, porque o Senhor tem mais coisas para nós, amém ou não? Amém? A coragem de dizer não às propostas excessivas, pois costumam tornar-se mais vício do que necessidade. Tem a história do bonzinho, que ele não consegue falar não. Né? O bonzinho sempre fica no prejuízo. Né, pastor Samuel? O bonzinho não pode falar não, porque ele vai machucar a pessoa, ele vai ferir a pessoa. Então ele fala, não, eu tenho que falar sim, 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 mesmo que esteja difícil a situação. Né? Mas eu tenho que falar, vou falar sim, porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que fazer. Então, quando determinadas situações que você recebe uma proposta, que você sabe que aquilo vai te prejudicar, que aquilo vai te distanciar de Deus, que você possa ter a coragem de falar não. Olha, para você vencer os excessos da rotina, talvez você tenha chegado um ano aqui, tão cansado, né? Eu estou cansada, gente. Estou cansada. Nós trabalhamos na última enfermidades da alma, no trimestre que falou sobre enfermidades da alma, falou sobre esgotamento, a síndrome de burnout, que é uma síndrome que tem o quê? O estresse excessivo. Eu tive 3 crises de estresse, uma delas eu tive que ficar internada. Então, eu demorei, gente, assim, uns 2 anos para me recuperar desse estresse. E eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de trabalhar. Acho que desde 8 anos da minha vida que eu trabalho. Eu tinha 8 anos, eu falei para meu pai assim, pai, me dá um dinheiro para me comprar um doce? Aí ele falou assim para mim, gente, isso na hora doeu, sabe? Mas depois eu fui entender, pastor Eliseu, tanto que foi importante para mim. Tanto que eu cresci. Eu disse, pai,
só me dá um dinheiro para me comprar um doce? E não sei se vocês lembram, tinha um doce de leite pedaço assim, grandão, na venda, né? No armazém, que era a melhor coisa do mundo. Para uma criança, então, né, gente? E eu falei, pai, me dá um dinheiro para me comprar um doce. Naquela inocência da criança de 8 anos. Aí ele disse para mim assim, espera aí, além de eu te dar casa para você morar, roupa para você vestir, comida para você comer, ainda eu tenho que te dar dinheiro? Na hora, gente, doeu muito. Muito. Acho que até hoje ainda dói um pouquinho, viu? Mas a mulher que eu sou hoje, eu acho que veio dali, sabe? Me deu vontade de trabalhar para me ter meu dinheiro. E aí eu nunca mais parei. Eu comecei a trabalhar com essa idade. Com 8 anos eu já vendia coisa na rua, eu já saía. Minha mãe fazia doce, eu saía e vendia doce na rua. Eu vendia pipoca, eu tirava as mexericas do quintal e ia para a rua vender. E eu sempre fui uma ótima vendedora, por sinal. Até eu me formar, eu trabalhava com vendas. Quem me conheceu aqui, o Marcelo e a Kátia, meus queridos amigos de longas datas, né, estão ali, me conheceu aí nesse tempo ainda. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus por isso, por meu pai ter falado assim comigo, que isso me deu incentivo. Você sabe que às vezes a gente escuta umas coisas, umas verdades que dói, mas que valem para a nossa vida inteira, né? Essa história de ele me falou não, e esse não que ele me falou valeu até hoje para a minha vida. E tem hora que a gente tem que falar não, não é verdade? Então, assim, cuidado com as propostas que você recebe, elas podem te distanciar de Deus. Como é que tem sido o seu trabalho? Como que você tem desempenhado? Como que é você no meio que você trabalha? Você tem conseguido ser um cristão lá no seu trabalho? Às vezes, eu trabalho na clínica e tem momentos que você tem que falar não, você tem que ser firme com a pessoa que você está atendendo. Tem uns que aceitam e ficam, outros não aceitam e vão embora e nunca mais voltam. Eu entendo, né, gente? Porque se você é confrontado, não é brincadeira, não. Né? Eu falo muito assim, quem faz terapia comigo é muito corajoso, porque tem hora que saem uns confrontos bons. Né? Tem uns pacientes por aqui que sabem o que eu estou falando. Então, a gente precisa de pensar sobre isso, né? Como eu tenho trabalhado, como tem sido a minha vida. Como que eu tenho lidado com os confrontos que aparecem? O não é um confronto. Tem momentos que eu vou achando que eu vou receber um sim e eu acabo recebendo um não bem grande. Né? A rotina pode enfraquecer os nossos relacionamentos. Eu estou caminhando para o final. E aqui diz assim, não fomos criados para viver sozinhos. A ocupação como desculpa para se isolar. E tem um outro versículo em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Eu estava lendo esse livro, e da Bíblia é um dos livros que eu mais gosto, é Eclesiastes. Quanto rico é esse livro para nós. O quanto ele preza pelo equilíbrio da nossa vida. Para que a gente possa ter saúde mental e emocional. Quando a gente fica desesperado, quando a gente não sabe lidar com essas coisas que a gente tem lidado aí no mundo, afora, a sociedade, o mérito, você vale o que você tem. Não é assim que dinheiro, se você não tiver dinheiro, você não tem felicidade? Quantas pessoas que você conhece que tem dinheiro e não é feliz? Dinheiro é bom, né? Mas ele também faz alguns estragos na nossa vida.
E aí, quando a gente fala sobre, quando ele vem falar sobre a questão de ter, o que é ter? Ter amigos, ter pessoas que são importantes para nós, não é só ter o dinheiro. Quando ele diz aqui que ele descobriu que tem uma coisa, né? Que vale a pena, que é ter amigos, ter irmãos. Se eu perguntar para você aqui, quantos amigos você tem? Tem aqui nessa mão? Ou não? 2? 1? Quantos amigos você pode contar? Quantos irmãos você pode contar? Seus filhos? Como é que está essa relação com seus filhos? Você pode contar com seus filhos? Os seus filhos podem contar com você? Não é importante a família, gente, ou não? Não é verdade? Então, nós vamos olhando para o nosso mestre, o Senhor Jesus, que nos ensinou a andar juntos. Ele viveu aqui sempre rodeado de pessoas. Toda vez que você for olhar o livro, os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre estava rodeado de pessoas. Eu queria estar lá no meio também. É meu sonho, caminhar com Cristo. É o seu sonho? A cada dia nós percebemos, gente, pessoas solitárias. E quanto mais ficamos sozinhos, mais adoecemos. Não é assim? E a rotina, a exaustão, ela vai te deixar lá, na solidão. Quanto mais você está cansado, você não quer brincar, você não quer conversar, aí você quer ficar sozinho. Quanto mais cansado, mais solitário. Não é assim? Então, aí na lição, o autor diz assim: estamos substituindo as relações humanas por relacionamentos virtuais. Porém, as máquinas não podem nos abraçar, nos tocar, nem enxugar as nossas lágrimas. Quanto a gente está carente de um abraço? Eu vi tantas pessoas aqui que fazia dias que eu não encontrava. A Adriana ali, o Washington, né? A Leide, o André. Que vontade de dar um abraço, mas a gente não pode. A gente foi impedido de abraçar as pessoas, impossibilitados de abraçar as pessoas. Mas eu acredito que isso vai voltar, logo, logo nós vamos poder abraçar, né? E necessitamos ser amados nos sofrimentos e compartilhar a dor e também as alegrias. O tanto que é importante a gente compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos, tanto de dor quanto de sofrimento. E aí, eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é a estrada que você tem caminhado? Você tem caminhado pelos excessos, pela rotina, pela solidão? Qual é o caminho que você tem trilhado? E aqui Isaías 35:8 diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Você quer esse caminho santo? Você quer trilhar por ele? Eu quero. O caminho santo. É fácil, gente, trilhar por esse caminho? Não, mas é uma escolha que a gente faz, né? Fuja do caminho que te leva aos excessos, pois te distancia de Deus. E o que a gente vai fazer? Formar vínculos para a gente não ficar sozinho. O quanto é importante a formação de vínculos. Por isso que na igreja a gente tem tantos grupos. A gente vê aqui na sede, né, quantos grupos que tem. Para quê? Para formar vínculos. Quanto que é importante a gente não caminhar sozinho. Na Bíblia diz, em Eclesiastes, que é melhor ser dois do que ser sozinho, né? E confie em Deus, mesmo que parecer injusto. Confie em Deus. Olha para o que a gente está vivendo.
Quando você pensa que o negócio está diminuindo, de repente, explode. Seja fiel, nesse momento, a Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor, independente da situação que nós estejamos vivendo. Essa história para Deus, a situação para Deus, isso não é nada. Maior é Deus, amém? Maior é Deus do que tudo isso que a gente está vivendo. Está difícil? Tá. Mas nós vamos conseguir vencer essa, né? Mais uma. E a pergunta que o Senhor tem para você nessa manhã: o que você quer? Quando você vai orar, o que você pede para Deus? O que você fala para Ele que você quer? Você tem clareza naquilo que você quer? Será que o que você quer caminha conforme a vontade de Deus ou não? E aí, um toque para você. Seja fiel a Deus, seja leal a Deus. E Ele vai o quê? Te recompensar. Não é assim? Que Ele recompensa aquele que é fiel. Amém? E não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor está cuidando de você. Desenvolva gratidão por Deus, por tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Você já agradeceu a Deus? A Bíblia não diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor? Agradeça a Ele por tudo que você está vivendo, por todas as situações. E, terminando já, o Senhor tem um recado para os cansados e sobrecarregados. O Senhor diz: vinde a mim, todos, repete comigo, todos, todos. Ele não está dizendo só um que tem um problema X ou um problema Y. Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha essa última parte que o Senhor diz: e acharei descanso para as vossas almas. Você quer descanso para a sua alma? Eu quero para mim. Eu quero descanso para a minha alma, seja aqui ou seja no Senhor. E Ele tem esse recado para você nessa manhã. Se você está cansado, cansada, se você está sobrecarregado, sobrecarregada. Às vezes você vem de um ano de frustração, onde você dedicou tudo que você tinha. Você jogou todas as suas fichas, você apostou tudo que você tinha. E no final você está cansado. Não consegui, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Mas o Senhor te convida a ir para Ele, desse jeitinho aí que você está. Cansado, sobrecarregado. E Ele diz: eu vos aliviarei. Gente, tem coisa melhor do que isso? Descansar no Pai. Se eu não pude descansar no meu Pai natural, eu aprendi a descansar no meu Pai celestial. Amém? E o Senhor tem um outro recado aqui para os solitários. Ele diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha aqui, gente. Você já viu aquelas pessoas que chega final de ano, elas se isolam? Tem gente que tranca as portas, fecha tudo, desliga o telefone, desliga tudo, não quer falar com ninguém.
Ela pode ter as razões dela? Até pode. Mas ela pode escolher isso aqui, ó. Deus faz que o solitário viva em família. E Ele diz: de maneira alguma te deixarei. Nunca, nunca. Olha a promessa para nós: nunca te deixarei. Por onde você passar, seja qualquer lugar que você for. Lá no Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Para onde você estiver, se você estiver no hospital, internado, se você estiver sozinho, viajando uma estrada com medo de noite, aonde você estiver, passar por uma situação difícil, o Senhor te diz: nunca, jamais te abandonarei. Essa é a promessa para nós, que você comece esse ano acreditando nisso. Independente da situação que você estiver vivendo. Nunca, o Senhor jamais vai te abandonar. Ok? Fica de pé comigo, por favor. O Senhor quer te acalentar. Ele quer te amparar. Ele quer cuidar de você nessa manhã. Feche seus olhos agora. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós trouxemos nesse trimestre vários temas, ó Deus, girando em torno do que seja saúde mental, saúde emocional. A igreja, a liderança se preocupou em cuidar da nossa alma. E nessa manhã, ó Deus, o Senhor leva, Pai, as pessoas a refletirem. Aonde está o seu coração? Está no seu trabalho? Está na rotina, nas coisas que você está fazendo, nas suas preocupações? Ou seu coração está no Senhor? Espírito Santo, nós oramos, pedindo que o Senhor visita agora, Pai amado, aqueles, ó Deus, que realmente ainda não sabem aonde estão os seus corações. Que o Senhor esteja dando uma direção, que o Senhor esteja abençoando. Venha de encontro à necessidade de cada um, Senhor Deus. Nós declaramos nessa manhã a fidelidade do Senhor para nós. Senhor, Espírito Santo, vem agora, Senhor. Toca o coração de cada um. Nós te agradecemos por essa oportunidade, onde o Senhor está presente, tocando aqui em corações que eu tenho certeza que o Senhor falou, e que só possa ser, ó Deus, tudo, primeiro lugar na vida dessa pessoa. Nós oramos e agradecemos pela oportunidade, em o nome de Jesus. Amém? Obrigada, gente.